Você é aquele bailarino que faz aula todo dia, já contratou coach de variação, ensaia todo final de aula, mas você ainda não conseguiu entender e descobrir o que você precisa para melhorar? Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre quais são as capacidades físicas mais utilizadas no balé e como que você pode melhorar. Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que fala sobre alta performance, que te ajuda a melhorar na sua dança, que fala como você pode prevenir as suas lesões e que também conta a experiência, de uma bailarina profissional que também é personal trainer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho que toda semana tem vídeo novo. Eu tenho certeza que você já tentou de tudo, já aumentou o ritmo de aula, já contratou coach de variação, tá fazendo aula particular, ensaia, faz de tudo, mas ainda não conseguiu atingir o ponto que você queria na dança, não é? Eu te entendo. Mas olha, o seu problema não é a técnica de balé em si. O seu problema pode ser justamente o foco que você coloca nas suas coisas. Oh my God! A gente sabe que na dança a gente desenvolve postura, equilíbrio, velocidade, coordenação, consciência corporal. Mas quando a gente fala de alta performance mesmo, quando a gente fala de bailarinos de companhia, que a gente precisa se submeter a audições e coisas a todo momento, existem algumas capacidades físicas para desenvolver esse bom desempenho. E eu vou contar para vocês quais são e quais as que os melhores bailarinos acabam desenvolvendo. Mas antes de eu explicar o que são essas capacidades físicas, eu gostaria de também trazer para vocês que as capacidades, elas são como se fossem itens que todo atleta precisa ter para um bom desempenho. Mas cada modalidade exige uma porcentagem a mais do que outras, como por exemplo, na corrida, a gente precisa de muita agilidade e velocidade. Para o vôlei, a gente já precisa de um pouco mais de agilidade, coordenação e potência. E para a ginástica, a gente precisa de força, a gente precisa de flexibilidade, equilíbrio e agilidade. E esses são só alguns exemplos das inúmeras modalidades esportivas que a gente tem por aí, E cada uma delas, ela tem algumas predominâncias, digamos assim. Porque quando a gente fala, por exemplo, num exemplo na ginástica, que é o que mais se aproxima da dança, a gente precisa de um equilíbrio para ficar na trave? Sim, a gente precisa do equilíbrio para ficar na trave. Mas a gente também precisa de força, de potência para saltar mais alto. E também uma potência para manter aquela flexibilidade no seu máximo. Então, as capacidades mais comuns, que a gente encontra no meio esportivo são força, cardiorrespiratório, velocidade, resistência, coordenação, flexibilidade, equilíbrio e agilidade. E assim como outras modalidades, o balé ele precisa ter várias outras competências, mas a aula em si de balé clássico, ela trabalha poucas delas, como por exemplo, a força, a potência e a capacidade cardiorrespiratória. Mas aí você fala assim, como assim a gente não trabalha a força, sendo que a gente precisa fazer força para fazer os exercícios? Mas existe uma diferença entre a resistência e a força de fato. Fora que a gente coloca foco em fazer força em algumas musculaturas específicas e a gente acaba deixando trabalhar outras que dão justamente o suporte para essa musculatura em específico. Faz sentido? É como se a gente quisesse construir apenas a parte de fora de um prédio e não constrói a base que vai sustentar aquele prédio. Assim como, por exemplo, é diferente você trabalhar agilidade e é diferente de você trabalhar velocidade e coordenação. O frappé, por exemplo, ele é um exercício que a gente trabalha agilidade, só que a gente pode trabalhar a velocidade e a coordenação com outros exercícios que não são necessariamente exercícios de balé clássico. E aí vocês devem me perguntar, tá, beleza, mas como que a gente vai trabalhar essas capacidades não sendo no balé clássico? Com preparação física. Por isso é tão importante a gente fazer preparação física. Porque assim a gente consegue trabalhar de modo mais direcionado a algumas capacidades que não são totalmente trabalhadas dentro de uma sala de aula de balé. E aí, consequentemente, a nossa técnica fica mais limpa, a gente tem menos riscos de se lesionar. Por quê? Porque um passo executado na força correta, na velocidade correta, que respeita o limite da sua articulação, desenvolve ali uma técnica mais apurada, um movimento mais bonito e um movimento também menos lesivo, não é mesmo?
aí, consequentemente, você vai dançar por muito mais tempo, você vai viver mais e você vai ficar mais tempo em cena ao longo da sua carreira, né? E quando eu falo preparação física, eu não tô falando de barra terra, eu não tô falando aula de chão, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando exercícios fora da aula de balé, como por exemplo musculação, funcional e até crossfit. Porque são esses treinos que eles conseguem, através da metodologia impregnada dentro de cada uma dessas modalidades, a gente consegue direcionar um pouco mais o trabalho para essas capacidades físicas. Então, dentro de uma aula de musculação, você consegue trabalhar um pouco melhor velocidade. Dentro de uma aula de crossfit, você consegue trabalhar uma potência. Então, dentro dessas outras atividades que são fora do balé clássico, a gente consegue prescrever e direcionar uma melhor desenvoltura dessas capacidades físicas que a gente tanto precisa para, né, se sentir um bailarino completo. Fora, né, que quando você faz esse tipo de atividade, você ganha massa muscular e você perde realmente gordura. Não é emagrecer, é ganhar massa muscular, ganhar força muscular e reduzir a gordura. Mas aí é que entra o pulo do gato, né? Eu tô falando dessas coisas, aí você tá pensando, ah, beleza, né? Mas e aí, o que eu faço? Gente, não é pegando vídeo da internet, não. Já falei aqui no canal várias vezes, né? Tem um embasamento também pela lei, blá, 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 de que pessoas que não são da área da educação física não podem prescrever treinos. Então, se você por um acaso está fazendo uma aula de preparação física que tem treinamento, mas é com seu professor de balé que não é formado em educação física, isso está muito errado. Isso é crime. Isso está previsto pela lei 9696 lá do CONFEF, né, que é o Conselho lá de Educação Física. E o contrário também acontece, né? Então você às vezes pode até pegar um profissional de educação física, mas esse profissional de educação física ele não entende de balé. Porque, na verdade, ele precisa entender a demanda do bailarino também. Não é você simplesmente virar, né, na sua cabeça e falar assim, ah, eu preciso trabalhar potência. Ele vai passar um treino de potência convencional, não um treino de potência que vai realmente melhorar as suas baterias. Porque é diferente o salto de um cara lá do vôlei ou o cara do salto ornamental para um grande salto no balé. Porque um grande salto no balé ele vai envolver potência, mas ele também vai envolver um certo nível de flexibilidade. Então existe ali um progresso para ser feito. Você criar uma força base, para depois você começar a trabalhar um pouco mais específico, para daí sim você colocar no gesto do balé. Então não é só simplesmente, treino de potência. Então é importante sim você procurar profissionais, né, de educação física que trabalham, né, e que conhecem a demanda de um bailarino. Porque eu, por exemplo, eu sou preparadora física, né, eu sou personal trainer. Mas não é porque eu sou uma profissional de educação física que eu vou saber, né, como que o cara da natação precisa treinar. Não, eu estou direcionando o meu trabalho, eu foquei na preparação física específica para bailarinos. Então eu entendo da rotina e da preparação física para bailarinos. E assim, por mais que tenham, né, professores de balé que estão lá não sei quantos anos dando aula de balé e que fala assim, eu sei o que eu estou fazendo porque eu já trabalho com dança não sei quantos anos, existem alguns aspectos dentro da fisiologia humana, né, dentro da biomecânica, dentro da anatomia, que exige sim um preparo um pouco mais específico, exige uma graduação. Por isso que a gente consegue dialogar muito bem com o fisioterapeuta, com o ortopedista, com o médico, porque existe um nível de conhecimento de fisiologia que a gente precisa estudar. Não é apenas repetir o movimento, não é apenas colocar lá 3 de 15 agachamentos para você melhorar a sua força do quadríceps. Não, gente, existe um conhecimento que a gente precisa levar em consideração. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pega essas aulas aí de preparação física com gente que não é formado, né? Pegar vídeo do YouTube de bailarino que nem é professor ainda e já tá passando dica de treino. Então é muito complicado. Quando a gente lida com saúde, a gente está lidando com pessoas. E essas pessoas, elas têm histórico médico, elas têm a sua anatomia, ela tem toda uma coisa que é muito específica e que a gente precisa entender muito profundamente para poder tratar essa pessoa. Então, ó, só para vocês terem um exemplo de coisas que influenciam o treinamento, eu fiz aqui uma listinha e eu vou ler para vocês, né, que é uma das um básico que a gente minimamente precisa entender para poder prescrever um treinamento. Ó, a gente precisa entender da influência do ciclo menstrual para as meninas, a gente precisa entender a fisiologia geral relacionada às doenças metabólicas, se aquela pessoa tem doença metabólica, se aquela pessoa tem histórico na família de doença metabólica que pode ser desenvolvido. A gente também tem que saber qual que é
se ela possui alguma patologia, né, se ela tem alguma doença, se ela tem alguma lesão, a gente precisa entender como que foi o desenvolvimento motor e maturação infantil daquela pessoa. Então tem todo um aspecto de desenvolvimento humano. A gente precisa entender também a questão da mecânica do movimento. Então não é só simplesmente ensinar aquela pessoa a agachar. Aquela articulação daquela pessoa está adequada para fazer aquele tipo de agachamento? Ela tem limitação de movimento? Não é só o agachamento, às vezes é um ajuste do joelho, às vezes é um ajuste do tornozelo, às vezes é a postura. Então não é só simplesmente chegar e aplicar. Fora também, né, os aspectos biológicos e bioquímicos, né, que aquela pessoa influencia, né, na vida dela. Então tem questão dos hormonais, né, tem a questão da própria alimentação, tem a questão da hidratação. Então pra vocês verem o tanto de coisa que a gente precisa saber antes de você prescrever um treinamento, para daí sim a gente conseguir descobrir no fundo, lá no cerne do negócio, qual que é a capacidade física que você pode se desenvolver, né? Qual que é o ponto cego, né, da sua técnica. E isso quem vai te direcionar melhor é um preparador físico. É um assunto que parece simples, mas ele é denso, né? Mas eu acho que é bem importante eu falar isso para vocês, porque tá cheio de gente por aí que pega vídeo gringo e começa a reproduzir, e ao invés de somar na prática da dança, isso está atrapalhando e pode inclusive trazer casos bem sérios de lesões e de inclusive perda de rendimento para aquela pessoa, e aquela pessoa fica até mais frustrada. Então, fica aqui meu recado, procurem profissionais da área. E lembrem-se, né, de que existe a comunidade Bailarina que Treina, que é a minha comunidade, né, o meu acompanhamento personalizado, individualizado, direcionado para bailarinos, em que eu faço essa triagem, né, as pessoas sempre comentam, né, que a minha anamnese inicial é gigantesca, porque é isso, a gente precisa entender esses vários aspectos, e aí baseado nessa anamnese eu acabo prescrevendo qual que é o treinamento que é mais efetivo para você. A gente começa a conversar, ver quais são suas limitações, quais são seus objetivos, e aí você faz um treino, né, com acompanhamento de fato, direcionado para o que eu acredito que seja o ponto cego da sua técnica. Então, se você quer esse tipo de coisa, vem aqui no primeiro link, né, que está aqui na descrição, me chama lá no WhatsApp que eu te explico um pouco mais sobre a comunidade Bailarina que Treina. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, cara, você tá perdendo tanto conteúdo bom toda semana que vai te ajudar a desenvolver a sua técnica. Então, ó, já aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho, tá? Porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal e eu vejo vocês então na semana que vem. Um beijo e até lá!